Muito boa noite, Luciana. Oi, Luiz. Tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Você Beleza. tá me Gente, ouvindo bem? tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá então, gente. Vamos entrando, vamos compartilhando esse link aí para as pessoas mais próximas. Nós A estamos Luciana vai bater um papo com a gente compartilhando. aqui por volta de 30 minutos a 40 minutos, vai contar um pouco da trajetória dela. Então, fala de qual estado vocês estão falando para a gente saber até onde essa live está chegando. É, E como é que tá o calor aí, Luciana? Luiz, eu vou te falar uma coisa. Eu estou em Goiânia há 20 anos quase. E eu não consigo me acostumar com o calor daqui. O Tá calor difícil. daqui é uma coisa escaldante, literalmente É, falando. eu já Escaldante. morei uma época aí e eu tive que sair daí. Um dos motivos foi o calor, calor demais. Andressa, muito boa noite, Andressa, de Orlando, da Flórida. Muito boa noite. Oi, É, Andressa. Luiz, gente, então vamos eu lá. não te vejo. Desculpa, fala aí. Eu não te vejo. Sério? Uhum. Mas é normal, tá? Se você entrar no computador, você consegue ver. Ou Não, pelo ok. celular, tá Então tá bom? ok. Tá Mas é certo. normal. Isso já aconteceu comigo. Deixa eu ligar aqui o computador agora para a gente ver o nosso bate-papo. Tá. Então, gente, vamos receber essa corretora de imóveis por paixão, contadora por formação, Isso. já fez 30 milhões de intermediação e mãe do João Vitor. Vem Então vamos cá, dar mãe. boas-vindas a Luciana Silveira. João Vitor. Aê, João Vitor, muito boa noite. Bom, já deu para ver que o João Vitor tá chegando, né? Deixa eu ver. Ele tem quantos anos? 9. 9. Boa noite, minha gente. Muito boa noite, Oi. João. Vai passar de ano, João? Vai, Vai. vai. Então Já vamos lá. negociamos. Luciana, se apresenta aí para as pessoas que não te conhecem. Fala para a gente um pouco da sua trajetória, de onde você veio, de qual estado do Brasil você está falando. Fala um pouco da sua trajetória para as pessoas te conhecerem melhor. Ok, vamos lá. Bom, eu sou a Luciana Silveira, uma paulistana da capital, né? Nascida e criada na capital, que Aham. saiu da cidade em busca de novos horizontes e aportou aqui em Goiânia, né? Eu falo que eu sou uma paulistana radicada em Goiânia. Já são 20 anos que eu estou aqui, ou próximo de 20 anos, né? Eu sou perita contadora por formação, né? Atuei na área por um bom tempo e corretora por paixão, né? Como você bem falou, Luiz. Muito Então, bacana. eu fiz um movimento, né? Há 3 anos e eu preciso corrigir você, Luiz. Tá. Já passei dos 35 milhões já. Nossa, que legal! Parabéns! A ideia é chegar aos Parabéns! 40 milhões até o final do ano. Ou seja, Nossa, parabéns! Fico 3 muito meses, né? feliz. Muito feliz. Então, gente, a pauta de hoje é o seguinte: a pauta é mulher, mercado imobiliário e como equilibrar essas demandas e ter resultado ao mesmo tempo, com esses resultados expressivos que a Luciana acabou de falar. Luciana, é assim, antes de começar o nosso tópico, que são por volta de 4, 5 tópicos, eu sempre faço a introdução do nosso tema para que as pessoas que vão assistir a nossa live pelo Instagram, pelo YouTube, ela Tá, possa entender de imediato o que a gente vai falar, tá bom? Então, eu vou fazer um pouco da introdução baseado num tema. tá Vamos bom. lá, gente. As mulheres estão cada vez mais presentes nas diversas profissões que atuam no mercado imobiliário, que antes ainda não eram predominantemente masculinas, como engenharia e até mesmo participando de mão de obra mais pesada em construção civil, como pedreira, pintora, eletricista, tem amigas piloto de avião, entre outras.
E pesquisas recentes mostram que esse é só o início da revolução do papel da mulher no mercado como um todo. O setor comercial do mercado imobiliário também vem sentindo esse aumento da presença feminina como corretora de imóveis, segundo os dados do CRESE. O número de mulheres nessa profissão aumentou 144% na última década. E as corretoras de imóveis já contabilizam 32% das profissionais atuantes no mercado imobiliário. É assim, já tem uns 2 meses atrás, eu bati um papo com a Fernanda Vilarinho, da de Castro. Cara, daqui que equipe espetacular, que só tem mulherada. Acho que tem lá 1, 2, 3 meninos só. Mas só mulherada, cara. Então, como que vocês estão dominando o mercado e num todo? Luciana, eu vou te perguntar, quando foi a sua virada de chave? Fala assim, você é corretora. O que te deu assim? Saiu lá de São Paulo, veio para Goiânia, com a malinha na mão, falou, agora eu quero ser corretora. Como é que foi essa virada aí? Explica pra gente. Na verdade, ela aconteceu... eu falo que o marco inicial foi o nascimento do meu filho, né? O marco foi o nascimento do João Vitor. E a profissão que eu estava, que eu atuava e que eu realmente gosto também de atuar, só que hoje, quando eu coloco na balança, o meu coração é da corretagem, e aí no decorrer a gente vai falar sobre isso. Ela é muito singular e ela exigia de mim, como a corretagem exige muito tempo de entrega, com um diferencial. O meu filho não podia me acompanhar. Então, imagina, uma perita, auditora, contadora de uma multinacional na época, que era a Leroy, foi por onde eu vim parar em Goiânia, né? Eu rodava o Brasil inteiro. E um belo dia, nessas viagens, eu cheguei em casa tarde e o meu menino estava me esperando. Ele tinha acho que uns 3, 4 aninhos, ele me esperando. E por umas 2, 3 vezes nesse momento ele me chamou de tia. Sem querer. E esse tia me doeu, só de falar dói até hoje. Esse tia me doeu a alma profundamente. E foi assim uma noite terrível que eu tive, eu não consegui dormir. E na época, né, eu estava casada ainda, e eu comentei com o pai do meu filho. Falei, olha, eu não sei como, mas eu vou entrar nesse negócio que você faz, que é a corretagem. O pai do meu filho, o pai do João Vitor, ele também é corretor de imóveis, né? Eu falei, eu vou entrar nesse negócio que você está fazendo. Ele quase enlouqueceu, né? Porque o mercado imobiliário, ele te entrega à medida que você dá, né? Isso. E é um trabalho que ele exige muito também. E a diferença é que eu poderia carregar o João para onde eu estivesse. Tanto que hoje, Luiz, para você ter ideia, eu chego em alguns estandes aqui em Goiânia, a primeira coisa que eu pergunto é, cadê o João Vitor? Né? Então, essa mobilidade, essa flexibilidade que o mercado imobiliário me proporcionou foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Muito bacana. No segundo momento, e aí foi onde eu abracei e falei, desse mercado eu não saio nunca mais. Pelo contrário, eu tinha que ter conhecido ele antes. Quando eu fiz a minha primeira venda, Luiz, quando eu fiz a minha primeira venda, eu falei, gente, o que é isso? Mais de 25 anos, mais de 20 anos na área contábil, né, com auditoria, com perícia, e eu nunca tinha sido paga, né? Eu nunca tinha recebido pela minha prestação de serviço algo acima de 2 dígitos. E a minha sensação gostosa, né? A minha primeira comissão foi ter 2 dígitos. Eu falei, gente, que eu não largo isso aqui nunca mais.
Por que que E eu aí não a ideia foi lembrei aprimorar. disso E antes? aí eu acho que a virada de chave definitiva foi exatamente essa, porque hoje se eu Aham. pego a minha remuneração em 3 anos que eu sou corretora e comparo com os 20 em que eu fui perita contadora, a diferença é muito grande, Não. né? E então, a entrega que você dá para o mercado, ele te devolve. E ele te devolve hoje mais até do que profissão, que tem pós-graduação e etc, né? Muito, E essa muito bacana. é a definitiva. Aí eu falei, aqui, eu aporto aqui e não saio mais. Muito bacana. Fico feliz aí da sua trajetória de vida. Realmente, Sim, corretor de imóveis não é para amador, é uma não. profissão muito difícil, né? Vai fazer 1 ano que eu estou nela. Realmente não é Olha que fácil, legal. tá? Não é fácil mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luciana. Qual, Claro. então, a difícil missão de conciliar a missão de corretora e ser mãe? Porque quando a gente começou a conversar, o convite, para te convidar para você vir aqui, e eu Uhum. estava vendo seus stories, né? E, cara, você nunca me respondia. Você sempre estava postando, estava na escola do João Vitor, ou estava em Aham. reunião, e falei, cara, essa mulher não vai me dar moral. Esquece, não vai me dar moral. Aí falei com minha esposa, falei, não, tenta, tenta, a vida dela é corrida, insiste, tenta, ela é uma boa pessoa, vai. Aí deu certo, mas eu vi que é muito difícil de conciliar corretora de imóveis e ser mãe do menino de 9 anos. É, Fala um pouco dessa difícil missão. Luiz, eu acho que difícil é uma questão de ponto de vista, né? Depende, Verdade. é a famosa máxima que a gente usa sempre, né? Limão ou limonada, chorar ou vender Sim. lenços, né? Eu procuro ver o copo meio cheio. Como eu falei, eu sou de São Paulo, né? A minha rede de apoio está toda em São Paulo. Minha família, amigos, né? Meu social está todo em São Paulo, onde eu poderia pedir socorro em alguma eventualidade, né? E aí, eu tenho a opção de, meu Deus, meu ciclo social, a minha rede de apoio está toda em São Paulo, ou, nossa, tem uma oportunidade aqui. Eu vou ensinar o João Vitor sobre valor, sobre trabalho, sobre Muito bem. apoio, sobre acompanhar, sobre atender, sobre vender, enfim. Ou eu vou ficar reclamando, né? Eu não digo nem reclamar, mas vou Vítima, ficar né? lamentando, né, a vida. Sim, é. Então, eu preferi não lamentar, preferi mostrar o que é valores para o meu filho. Não é Muito fácil, isso bem. é verdade. Tem dia que a gente eu tenho que buscar ele antes na escola, porque eu tenho um atendimento que vai conflitar com o horário que ele sai. E Eu ele te já está acompanho. super adaptado a isso, Ah, né? Então, assim, não existe, não é que não existe. É difícil? Não vou falar para você que não. Porque se eu falar para você que não, imagina, não é difícil. É mentira, é leviano, né? Tem dia que eu carrego almoço, carrego janta, carrego tudo dentro do carro. eu sei. Mas hoje, eu prefiro ver como oportunidade de ensinar para o meu filho valores, né? Valores que são incorruptíveis, né? Sobre vida, sobre tratar o sonho de uma outra pessoa com respeito, Muito sobre bem. cuidar da própria vida, cuidar daqueles que nos cercam. Então, eu prefiro olhar por esse lado. Então, é muito comum que eu estou vendo que o Danilo entrou, o Adriano está aí, o de Paula, que É, são pessoas que me conhecem assim, desde que eu comecei no mercado imobiliário, né? Então, se você tem visão de rua, João Vitor está junto. Se você tem meeting de um incorporador, João Vitor está junto. Se você tem atendimento, João Vitor está junto. Todas as etapas do processo ele participa. Todos. verdade. Então, hoje eu não vejo dificuldade. Eu vejo oportunidade de ensinar, né? Bem. Que o trabalho devolve à medida que você entrega. Muito bem. Você faz me lembrar muito minha mãe. É assim, eu sou filho Ah, único e meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Entretanto, minha mãe não se casou mais. Então, aham. nas minhas férias,
eu passava as férias no hospital. Minha mãe era recepcionista de um hospital evangélico, lá na minha cidade natal, chama Vila Velha, Espírito Santo. Então, todas as férias eu passava dentro do hospital. Minha mãe trabalhava à noite, de dia eu ficava em casa trancado, e estudava, né? Aí minha mãe deixava o almoço pronto e passava em casa assistindo a Sessão da Tarde. Não saía porque eu não tinha a chave. Então, assim, você contando essa história, eu voltei lá 40 anos atrás, que eu tô com 50, e falei, cara, o João Vitor tá passando o que eu passei. Que legal. Mas, assim, ele vai crescer com personalidade, decisão própria, vai amadurecer rápido. E quando eu saí do Brasil a primeira vez, eu tinha 22 anos de idade, fui para Portugal. Olha que então, assim, legal. A presença da mãe é muito impactante. Eu não posso falar a presença do pai, porque assim, nunca tive pai, né? Então, eu não me lembro, eu tinha 7 anos de idade, eu não recordo mesmo. Então, a presença da mãe faz uma diferença enorme na vida de um homem, tá? Seria o João Vitor, né? Eu não sei como se comportaria uma criança de 9 anos fosse menina, se fosse uma garota, né? Deixa eu aproveitar, aqui e vou dar um oi para a turma que entrou e saiu. A Andressa de Orlando, a Aliene, minha esposa, Tim Valentes, boa noite. Automarcação Marketing, boa noite. Renato de Paula, muito boa noite. André Cristiano, CR7, muito boa noite. O Arthur de Portugal, muito boa noite, Arthur. O Rodrigo Gomes, muito boa noite. Grazi Borges, Cláudia Gol, muito boa noite. Danilo Business, muito boa noite. Grazi Borges de novo. Adriano, provavelmente deve ser de Rio Verde. A Letícia Moura, de Castro. Vamos bater um bate-papo na terça-feira, 19 horas. Patrícia, muito boa noite, Patrícia. Elise Pestia, muito boa noite. Schwerling. Marília, muito boa noite, Marília. Vamos voltando à pauta. Vamos falar aqui sobre qual a diferença, Luciana, que as mulheres parecem levar vantagem em cima do homem. Fala um pouco para os nossos seguidores quais são as 5 características femininas que diferenciam vocês, mulheres corretoras de imóveis, para nós, homens corretores de imóveis. Você acha que é imaginação, compreensão de texto, habilidade na hora de negociar? O que você acha que vocês, corretoras, têm vantagem em cima da gente? Obrigado, Letícia. Estou com o voo saindo, eu estou te acompanhando nos stories. Mas quis dar uma passadinha aqui para prestigiar. Boa viagem, Letícia. Vem com Deus. Dá um abraço aí nas meninas. Tá voltando lá do Conecta. Isso, eu acompanhei eles pela live. Realmente foi espetacular, viu, Luciano? Eu acompanhei. Cara, que espetáculo de evento, hein? Espetáculo mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Luciano. Vamos lá. A mulher em si, ela é muito mais emocional, né? Então, eu tenho muito cuidado em falar, quando a gente falar que a mulher é melhor, o homem é melhor, porque hoje a gente vive numa sociedade muito polarizada, né? Tudo muito polarizado, é tudo muito delicado. Mas, então, eu tenho um certo receio da gente falar assim, a mulher se sobressai, a mulher é melhor, né? Eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade, né? E o que foi dado ao homem, que é a força bruta, o raciocínio, né? O mais forte, a nós veio essa mesma força de uma outra maneira, né? Então, a mulher é mais emocional, e o fato dela ser mais emocional abre para ela um leque de oportunidades, né? Então, a mulher ela tem a capacidade
de interagir com o ambiente num todo, né? Então, uma coisa que eu acho bacana é que a gente é muito atenta aos detalhes, né? A mulher, ela é extremamente atenta aos detalhes. Então, quando eu sento com um cliente ou que eu faço uma captação e tenho o primeiro contato com o cliente, eu consigo me colocar no lugar daquele cliente e vivenciar o que ele está vivenciando para trazer a ele a melhor oferta, né? Então, essa capacidade que a mulher tem de atenção aos detalhes, ela consegue perceber na conversa que o filho, ou que a mãe, ou que tem um terceiro, ou tem um quarto, ela tem esse discernimento, né? Então, a atenção aos detalhes nosso é maior, né? E aí, como você tem a atenção aos detalhes, você consegue ter soluções mais criativas, mais assertivas, né? Mais diretivas, para a fim de otimizar, né? A ideia é, claro, eu vou me envolver com a família, vou fazer parte daquela família para otimizar o tempo de busca dela, oferecendo a melhor solução, né? Então, o ouvir, o criar, tanto que quando eu falo com o cliente, eu pergunto onde ele mora, onde ele trabalha e já desenho um raio para ele do que ele vai fazer naquela região, né? E isso traz facilidade para ele. Então, você se colocar no lugar do outro, você trazer soluções criativas, né? Você entender, compreender o contexto em que aquele cliente está inserido, é muito importante também. E isso, eu acredito que a mulher tem mais facilidade de compreender, né? Na negociação também, a mulher, ela tem mais, por ela ouvir mais e ser mais emocional, muitas vezes ela consegue persuadir mais também, né? Os maridos que estão aí que o digam, né? Quando numa negociação com a esposa mais meu bem. Mas E aí, aqui em casa, quem negocia é só minha esposa. Tô te falando. Eu faço a captação, vou lá, de imóvel, ou de aeronave, de aviões ou helicóptero, mas quem fecha é ela, não é eu, não. Estou sendo sincero. Ela tem essa facilidade, entendeu? Eu fico mais assim, ela vem vergonhoso. pela capacidade que a gente tem de ouvir mais, né? O que eu vejo? E eu falo porque eu sofro disso também, tá, Luiz? Eu ouço, mas eu tenho um lado que é muito prático. A paulistana que habita em mim, né? É muito prática. Tem que ser rápido, tem que ser logo. Então, o homem tem muito isso, de ser mais incisivo, né? A mulher, ela tenta trazer mais e mais. E eu sofro muitas vezes por ser incisiva demais também, né? Eu vejo essa diferença. Nós, quando encontramos uma negociação, a gente é muito apavorado, tem que ser naquela hora. E eu vejo que as mulheres gostam de namorar aquela situação ali, demora uma semana, 2 semanas, até concretizar todo o ciclo da venda. Né? E a gente não, já não, vamos fechar o contrato, cara. Você não sabe nem se o banco vai aprovar. Você não sabe nem se o cara tem condições financeiras de continuar a prestação, né, do imóvel, da aeronave. Então, a gente é muito apavorado, realmente. Eu vejo essa diferença, que vocês são mais pensativos. Vocês seguem o processo todo de vendas. Eu acredito que a gente consegue transformar. O que eu vejo hoje na minha realidade aqui em Goiânia? Eu consigo transferir para os meus clientes aquilo que eu vivo também como sendo mãe. Então, como sendo mãe, o que eu sou? Eu sou uma boa ouvinte, eu tento educar, eu tento direcionar, eu tento cuidar, eu tento proteger, eu tento dar o melhor caminho. E eu transfiro isso de ser mãe para o meu atendimento. E isso eu falo de mim, falo da sua esposa, falo de outras mulheres também, né? A gente consegue fazer essa transferência de tentar entender melhor, de tentar buscar o que é melhor
Mesmo que isso às vezes demore um pouco mais, e demora. Eu tenho vendas que eu fechei um ciclo por completo, quase um ano depois do primeiro atendimento, mas porque você vai entendendo o detalhe do detalhe do detalhe, e aquilo vai abraçando mais situações que precisam ser resolvidas até culminar na negociação encerrada. Então, a gente tem essa delicadeza, essa sabedoria em conduzir com mais calma, né? Para poder chegar no sucesso mesmo. E esse sucesso, ele vem através daquilo que você entrega. Então, se você entrega a compreensão, se você entrega para o seu cliente a melhor alternativa, se você entrega para o seu cliente, muitas vezes a mudança de rota, porque ele está querendo ir para um lado, e você entendendo a necessidade e o que ele precisa, você olha, por que você não olha aqui? Né? Essa facilidade que nós temos, ela vem muito do ser mulher e de administrar não só a vida profissional, é o pessoal, é o familiar, enfim, é tudo, né? Muito bem. Eu Luciana, falo, fala um pouco eu falo pra da mulher, agência imobiliária que você trabalha. Está localizada onde? Quantos funcionários tem? É só você de mulher? Fala um pouco dessa agência sua aí. Vamos lá. Eu sou uma corretora que nasceu na Adão Imóveis. A Adão Imóveis é uma empresa muito forte aqui no Centro-Oeste, né? E é uma imobiliária muito grande aqui. E eu fui forjada lá dentro. E depois de um certo tempo, eu resolvi buscar e entender o que é o mercado mesmo, né? E aí eu tenho um grande amigo que trabalhou na Adão e abriu a imobiliária dele, né? E aí eu resolvi compor o time dele. Hoje nós somos 9 LETs, né? O nome da imobiliária é Let's Imob. Nós somos 9 LETs, né? Contando com Fonseca. Nós estamos no setor Bueno, que é a região mais business, né, que a gente tem aqui em Goiânia, que é o setor Bueno e o setor Marista. Então, nós estamos bem aqui nesse meio e estamos aí há, acho que 8 meses aberto. Pô, que legal, que legal. Parabéns. Luciana, já são quase 7h30. Fala pra gente, fala para os nossos seguidores. Que recado que você deixa para as mães solteiras, independente da sua profissão? Qual o recado que você deixa para elas? Para as mães, eu falo que ser mãe, ela é missão, né? É verdade. Ser mãe é uma missão. E ela é uma missão extremamente grandiosa, né? É um trabalho que dá trabalho, né? Ser mãe é você forjar uma pessoa, é você forjar o futuro de uma pessoa, é você receber alguém que você vai direcionar toda a vida dele a partir da sua. Então, o que eu falo para as mãezinhas que podem estar vendo a gente, ou que vão ver depois, né? Que eu tenho duas frases que eu carrego comigo. Duas frases que eu carrego comigo. Nada é impossível àquele que crê. Isso é bíblico, está lá em Marcos, né? Nada é impossível àquele que crê. Então, eu creio que se eu receber a missão de ser uma boa mãe, eu vou fazer o melhor para aquele que eu fui agraciada. Então, hoje, a Luciana vai fazer o melhor que ela puder para o João Vitor, né? E isso em todos os aspectos. Sendo corretora, sendo mãe, sendo a que brinca, a lavadeira, a passadeira, a cozinheira, sendo tudo, né? Mas que, nesse contexto, existe também a profissional, existe também a mulher, né? E que a gente não pode abrir mão de nenhum deles para não deixar em déficit a nossa criança, né? A nossa missão. Então, você consegue sim ser mãe, você consegue sim ser mulher, você consegue sim ser uma boa profissional. Tudo isso muito bem equilibrado, desde que você tenha discernimento de que você tem uma missão e que você tenha estratégias para conduzi-la, né?
Então, eu tenho as estratégias que eu sigo, que eu desenho e que muitas vezes eu redesenho e eu vejo que não dá certo e eu vou indo, mexendo. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Como eu falei, o difícil é só uma questão de ponto de vista. É isso mesmo, é verdade. Isso é uma questão de ponto de vista. Verdade. Uma outra coisa que eu tenho para mim também, que é a segunda frase, é seja forte e corajosa. Também está na Bíblia, está lá em Josué. Não existe nada que eu não consiga fazer a partir do momento que eu determino que eu consigo fazer e vou lá e faço. Ah, mas é perigoso. Ah, mas é diferente. Uma coisa que eu ouvi muito quando eu saí da Adão Imóveis, porque eu fiquei 2 anos e 9 meses dentro da... 2 anos e 10 meses dentro da Adão Imóveis, né? Ah, não, você não vai conseguir porque não dá. Dá. Eu saí da Adão Imóveis com medo, porque eu estava acostumada com uma estrutura e vim para uma outra estrutura diferente, onde eu já estou aprendendo e ganhando mais do que eu tinha na Adão Imóveis. Então, mesmo que você tenha medo, e que dá medo, ainda mais a gente que tem passarinho para dar, mesmo que você tenha medo, faça. Se você está aportado da sua missão e aquilo é claro para você e você tem estratégia, faça. Para que um dia você não sente e na hora de fazer um inventário, uma reflexão, falar assim, eu poderia ter feito desse jeito, eu poderia ter feito assim, eu me arrependo de não ter feito, né? Então, faça. Ah, mas e se der errado? Se der errado, é uma opção sua achar que vai dar errado aos céus da vida, ou falar assim, não, daqui para frente eu faço diferente. Eu falo que tudo é ponto de vista e eu prefiro o copo meio cheio. E, Luciana, só para concluir, sim, João Vitor nunca mais vai esquecer disso. Sabe por quê? Eu tô com 50 anos e às vezes vem à memória tudo que minha mãe fez por mim. Então, assim, ele não vai esquecer de nada tudo que você está fazendo por ele. Estou te falando sério mesmo. Minha mãe faleceu tem 14 anos. E às vezes vem lembrança dela, que ela fez isso por mim, fez isso para aquilo para mim, já puxou minha orelha, já me bateu. E não esquece, cara. Gente, vamos dar como concluída a live, já são 19h35. Tá? Luciana, amei te conhecer. Foi um bate-papo muito agradável. Tá? Gente, deixa eu só dar um oi aqui, para não ser mal educado. Para as pessoas que entraram depois. Foi a Marta, muito boa noite. O Aleph Lopes, a minha filha entrou. Luiz Paulo, muito boa noite. O Marcos Leão, muito boa noite. Já chegou no finalzinho, Marcos e o Luiz, mas a live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube. Nós falamos um pouco sobre ser mãe no mercado imobiliário e como equilibrar as demandas e dar resultado na mesma. Então, assim, foi um bate-papo muito bacana. Tá? Conheci a trajetória da Luciana, foi encantadora. Tá? Então, pessoas que estão passando por isso, então assiste essa live, que realmente é muito motivador. Tá bom? Vou deixar os 5 minutos de agradecimentos finais e vou deixar o seu contato para as pessoas entrarem em contato com você para surgir uma oportunidade de imóvel em Goiânia ou no estado de Goiás, entre em contato com você. Ótimo. Marta, muito boa noite. Obrigado por ter entrado, tá, Marta? Então pode falar, Luciana. A estrela da noite é você, pode falar. É muito bom poder estar falando sobre o mercado imobiliário, é muito bom falar da oportunidade que ele traz de transformação, porque eu sou o resultado de uma transformação em que ainda não cheguei nem 1/3 do que eu quero, e que ele é capaz de entregar para a gente. Só que é uma coisa que eu sempre falo, eu não estou vendendo, eu não estou isso. O mercado te entrega de acordo com a sua entrega. Então, se tiver medo, vai com medo. O Cortella fala para a gente fazer assim, faça o que você tem, com o que você tem, na medida que você tem. Não deixe de fazer. Né? Não faça
ser mãe, não é fácil equilibrar pratos, não é fácil atender com a criança dando comida, que assim, não é. Mas eu ainda prefiro ver o copo meio cheio. Eu ainda prefiro ver no mercado imobiliário a minha transformação de vida. Eu ainda prefiro ver no mercado imobiliário o futuro do meu filho já escrito. E saber que isso depende de mim, não vai depender de terceiros. Isso depende de mim. Ele já mas fala. isso e aquilo. Dinheiro muda só de mão. Se você se aplicar, se você se entregar, se habilitar, você vai ter a vida. O dinheiro só troca de mão. Então, você precisa estar preparado. Em qualquer profissão, no mercado imobiliário, eu falo que é mais, porque você acaba abarcando todas as profissões para você poder, né, realizar um sonho. Mas eu tenho um colega na profissão, ele até entrou aí, o Marcos, né? O Marquinhos, ele fala assim, e há quem diz que foi sorte, né? E há quem diz Verdade. que foi sorte. Verdade. Eu preciso fazer a minha sorte, carregar meu filho para onde eu tiver que carregar, atender com ele. Tanto que o João, ele fala assim, mamãe, a gente vai atender onde hoje? Ele já sabe, né? Tadinho. Então, Mas ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer mesmo. Isso aí eu tenho certeza absoluta que fica marcado. Né? Aqueles lanches paralelos na rua, por exemplo. Eu lembro que minha mãe me levava num caldo de cana, que existe até hoje. Que legal. Aí, às vezes, minha mãe comprava uma salada de fruta. Eu lembro até hoje, entendeu? Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. São alguns acordos que nós temos aqui, Luiz. Quando eu faço trabalho de rua, ele faz a etiquetagem para mim, né? Que legal. Material. Então, ele etiquetou o material, ele tem direito e aí ele escolhe. Trabalhando junto na rua, fazendo a divulgação, ele tem direito. Eu estou atendendo, é um atendimento mais difícil, que demanda mais energia, ele sabe que ele precisa sentar, ficar ali quietinho, só esperando, e que se a venda sair, ele recebe também. Então, assim, são os acordos. É o que eu falei, tudo é estratégia. Eu prefiro ver meu copo meio cheio e ter a estratégia que vai me levar aonde eu quero. E o mercado imobiliário, ele transforma. Só que ele dá à medida que você entrega. Deixa eu dar uma boa noite aqui a Nayara Souza, a Rúbia, a Jamile Imóveis, muito boa noite, e o Marcos, que acabamos de falar. Gente, vou deixar o contato aqui da Luciana, é 629-9366-8770. Ela está no Instagram, luciana.silveira.oficial. No Facebook, você encontra ela como luciana.silveira, com 3A, .oficial. E no YouTube, Luciana Silveira 8948. Muito boa noite, Jamile Imóveis. Gente, então vou dar como encerrado a live. Luciana, mais uma vez, amei o nosso bate-papo, foi muito produtivo. Gostei de coração da sua trajetória. Realmente deu para ver que você é uma mãezona. Tá? Eu ia te perguntar, o João Vitor fala o que ele vai querer ser no futuro? Ele fala, mas aí eu falo para ele assim, você vai ser corretor, filho? Ele fala assim, não, mamãe, corretor não. Mas ele quer ser paleontólogo. Então, desde menino, desde 2 aninhos, ele é envolvido com isso, né? Que legal, mas se você falar para ele assim, filha, vamos ajudar a mamãe vai fazer um ponto avançado, você ajuda ela a pegar contato? Ajudo. Ele pega mais contato que a mãe, se bobear. E diz que não vai ser corretor, né? Então, tá bom. Vamos deixar acontecer. Então, gente, vamos dar como encerrado. Boa noite, Arthur. Muito boa noite, Arthurzão. Fica com Deus, irmão. Lá em Portugal já é 20 para meia-noite já. Boa noite aí por estar acordado a essa hora. Então, até a próxima. O canal está sempre aberto. Foi muito bom estar com você também, ter esse tempo, né, para falar um pouco do que é o meu profissional, falar para outras mãezinhas, ou até para quem não é mãe, para falar sobre o que é a mulher dentro do mercado imobiliário. Muito bem. Muito bom. Obrigada. Gente, muito boa noite. Eu que agradeço.
Luciana. Fica com Deus. João Vitor, Amém. fica com Deus. Tchau. Tchau, João Vitor. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.